Bom, eu estou lendo, né? Estou preparando uma espécie de resumo para vocês de trechos de um livro que é bastante interessante, né? Está na nossa bibliografia, Ciência, Ética e Sustentabilidade, né? Desafios ao Novo Século. A primeira edição desse livro surgiu em meados de 2001, editora Cortez. Na verdade, é um livro desses livros de pesquisadores, de estudiosos, gente que tenha sempre alguém que organiza, né, a equipe aí, e aí são capítulos com diferentes autores, né? Então, é bem interessante, eu vou ficar na parte inicial. E mais recentemente, né, foi feita uma segunda edição desse livro, desse material, mesmo título, já agora em final de 2018, e ele está disponível para o Kindle. Então, quem tem Kindle, eu nem sei se vocês usam, vocês têm esse costume de usar o Kindle. Eu acho bastante interessante a ferramenta, né? Embora eu seja, como vocês podem ver aqui atrás, eu sou um cara maluco por livros, né? Mas o Kindle também é bem interessante. E aí esse material pode ser baixado gratuitamente, né? Bom, é uma conversa, ao mesmo tempo que ela é geral, ela é mais ampla, né? Eu acho que toca pontos muito importantes da formação de vocês, né? E a gente, com a disciplina de humanidades, a gente não podia deixar de falar dessas coisas, né, que eu vou colocar aqui, de como a gente encara a formação, né, a formação profissional, porque isso aqui, gente, é formação profissional também, né? Eu sei que a gente está aqui vinculado ao ciclo básico, né, as primeiras disciplinas e tal, mas é um momento interessante mesmo de despertar, chamar atenção para essas coisas, essas questões que devem permear o trabalho da gente, né, o meu, de vocês, né? Então, vamos lá. Eu tenho até um pouco de receio de pronunciar o nome desse autor, Marcel Bustin. Eu acho que é assim. Bom, e vamos lá. Então, paradigmas da era industrial, né? O que acontece? Isso não é de agora, né? A gente já tem, a gente vem há décadas nesse sistema, né, com isso se aprofundando, né? Radicalizando o quê? Hegemonia da ciência sobre a natureza. Já faz um bom tempo que o homem, inclusive para o bem e para o mal, tem essa postura, enfim, essa tendência de querer dominar a natureza, domar a natureza, né? Então, num primeiro momento, a gente estuda, né, os fenômenos naturais e, a partir de um certo ponto, o homem começa, inclusive, a interferir, né, no sentido de alterar aspectos, às vezes, da natureza em seu benefício, o que pode ser interessante, mas é sempre, como diz o mineiro, meio arriscoso, porque a gente pode, como nós veremos exemplos, e vocês devem ter os seus exemplos também, a gente pode causar problemas, né? É fácil a gente... A natureza, ela é vamos dizer, funciona em equilíbrio dinâmico, né? As coisas estão equilibradas, mas estão em movimento, né? E se a gente mexe nisso, pode dar um desequilíbrio aí, né? Então essa é um pouco a preocupação que deve nos nortear, né? Outro ponto, a crescente especialização. Então, a gente tem a formação básica, todos nós temos a formação básica, né? A gente faz na faculdade e tal, mas vai especializando, faz o mestrado, doutorado, pós-doc, no meu caso, fiz essas etapas todas. Aí vem trabalhar, apresenta um projeto, vai migrando, trabalha num grupo de pesquisa. A gente vai inevitavelmente se especializando, né? Quando você começa a trabalhar numa empresa também, você às vezes até passeia um pouco por algumas diferentes tarefas, né? Mas com o tempo caminha-se para a especialização, né? Em alguns casos, caminha-se para situações, posições mais de gerência também. Isso é uma outra coisa que pode acontecer e não deixa de ser uma especialização. A gente começa a se preocupar com esses aspectos mais, né? Uma outra coisa é o produtivismo. O que é isso, né? Essa parte acho que
ainda afeta pouco vocês, embora talvez afete também, né? Eu não sei como é que é o dia a dia de vocês em termos de quantidade de trabalho, se vocês têm muita tarefa mesmo, sabe? Entregar uma monografia sobre tal coisa, fazer um resumo, eu não sei bem quanto que relatório vocês têm, né? Provavelmente, de vez em quando um relatório para fazer, talvez numa fase inicial agora. O fato é que essas cobranças, né? Quando a gente está na vida profissional, no meu caso eu vou falar como professor universitário, pesquisador, a produtividade, né? Então, isso é uma questão muito importante, né? Existe uma métrica de avaliação, então o que o cara está fazendo, né, no seu horário semanal, quando não está dando aula, quando não está preparando aula, o que mais está trazendo, né? Quantos artigos está produzindo, então tem uma necessidade assim de produtivismo. Então você vai fazendo o currículo, você tem que dizer os projetos que você fez, os trabalhos que você publicou, e isso, de um jeito ou de outro, acaba mexendo com todo mundo, né? Todo mundo acaba entrando um pouco nessa dança, alguns mais, outros menos, né? Muito bem, agora eu vou fazer uma comparação, pegando emprestado pontos abordados nesse livro que é a nossa referência de hoje, né? Nossa referência teórica, e eu também mexi um pouco nisso, né? Coloquei então um quadro que é uma comparação entre contextos históricos, que a gente vai mostrar aqui, e essa parte está totalmente aberta para vocês comentarem, fiquem à vontade. É uma comparação entre o contexto da virada do século XIX para o século XX, né? De um lado, e aí 100 anos depois, mais ou menos isso, né? Do século XX para o século XXI, porque assim, às vezes a gente não tem essa, historicamente, né? Nem sempre é exato, assim, eu estou falando exatamente de 1900, 1899, 1900, não precisa, né? A gente tem um clima, um contexto século XIX, um contexto século XX, né? E às vezes os marcos históricos não são exatamente na virada numérica de século, tal. Bom, então a gente tem aí essas duas etapas. Visão de futuro, se a gente pensa na visão de futuro no final do século XIX, claro que isso aqui é uma generalização, uma visão assim aérea, uma visão ampla. Tinha no geral, um sentimento na humanidade, um sentimento de otimismo, né? As coisas estavam caminhando, tinha várias descobertas acontecendo, eu diria assim, praticamente revolucionárias. Por exemplo, toda a questão da eletricidade, eletromagnetismo, né? Descobertas com profundas implicações práticas na vida da gente, né? Até hoje. E tinha então esse clima de otimismo. Do século XX para o século XXI, e essa parte, vamos dizer assim, deve bater talvez com o nascimento de vocês, o contexto já é um contexto mais de pessimismo, né? Começa a ter aquele questionamento, para onde que a gente está indo, né? Será que o mundo sobrevive, né? Claro que nesse intervalo a gente passou, entre muitas outras coisas, a gente passou por 2 guerras mundiais, né? E sem contar a Guerra Fria e várias outras questões. Então, uma tensão crescente, né? Isso, de algum modo, traz uma visão mais pessimista para a gente, né? De maneira geral. A visão sobre ciência, ciência e tecnologia. No século XIX para o século XX, quando a gente entrou no século XX, via-se a ciência e a tecnologia como solução de problemas, né? Era um potencial grande. Nossa, agora vamos, né? Tanto que tem muita literatura mesmo, ficção, criada nessa época, no começo do século XX, no final do século XIX. Sei lá, a gente pode pensar Júlio Verne, por exemplo, né? Outros autores de ficção que detalham coisas maravilhosas, né? Então, viagem ao mundo da Lua, viagens, né? E descobertas incríveis, né? Tinha essa noção, muitos trabalhos falando sobre o espaço, a conquista do espaço, né? Então, era assim, um potencial que era percebido, né, pelas pessoas, isso está registrado.
em de diferentes formas, né? Por exemplo, na arte também. No século XX, na passagem para o século XXI, a visão sobre ciência e tecnologia mudou um pouco, né? Mudou bastante até. A gente tem aí um desencanto, né? Poxa, nós estamos no século XXI, nós estamos aqui vivendo um contexto de pandemia, mas o quanto a ciência está ajudando de fato a gente? Por que está demorando tanto, né? Existe uma ansiedade, né? Na verdade, nosso ritmo de vida, o tempo que a gente gasta nas coisas, ah, as pessoas têm menos paciência, né? Porque computador, processamento muito rápido. Então, sei lá, algumas décadas atrás, você tinha que fazer algumas contas, processar alguns dados no computador, você clicava lá, lançava todas as informações e saía para fazer suas coisas, depois voltava. Então, a capacidade de processamento hoje em dia, se você der um clique e demorar mais que 10 segundos, você começa a se coçar, ficar preocupado, né? Então, inicialmente era assim, aquela panaceia, aquela coisa linda, e hoje em dia a gente tem esse desencanto, a preocupação, né? Existe também um outro aspecto que não está abordado no livro, mas que a gente está vivendo hoje, então temos que trazer, que é assim, um questionamento, né? Tem gente, inclusive, existe uma expressão que está se falando muito, né? Do negacionismo. Então o cara não acredita, saem difundindo informações inverídicas, né? E às vezes apostando numa descrença. Ah, por que vocês estão preocupados? Ah, deixa para lá, isso aqui não funciona. Coisas assim assustadoras. Então, a ciência, ela, vamos dizer assim, não vou dizer que caiu do pedestal, mas ela é uma estátua trincada, né? A gente está vivendo esse momento que não é muito fácil para nós que trabalhamos com ciência. Então, as condições de vida, né? Século XIX para o século XX, Revolução Industrial estava a pleno vapor. Então tinha, aliás, essa expressão é uma expressão que deve ser da época da Revolução Industrial, né? Vapor. A perspectiva de bem-estar, né? Ah, vamos conseguir desenvolver, ter luz elétrica em casa, esse tipo de coisa. Então, as condições de vida, a tendência era melhorar. Todo mundo tinha esse clima geral, né? Pairava no ar. Hoje nós temos mal-estar, a gente percebe carências crescentes. Em situações de crise, como a própria pandemia, né? Uma crise de saúde que gera uma crise humanitária, que gera uma crise econômica, uma coisa ligada na outra, né? A gente vai percebendo que os mais atingidos acabam sendo os carentes, né? As pessoas que têm menos condições financeiras mesmo. E tenho reparado isso, inclusive, nos trabalhos de epidemiologia, de estudos, vamos dizer, da dinâmica dos contágios na pandemia, na Covid, aqui na nossa região. Estava ontem olhando o município, né? Então, se vocês sabem, assim, brevemente falando, a primeira etapa mesmo da pandemia em São José dos Campos envolveu uma onda, assim, um grande número de contágios em bairros da região oeste. A gente vou me referir à zona central, né, e região oeste. Então, Aquários e Urbanova eram os dois bairros onde a coisa começou a estourar. Tinha bastante caso, né? A gente sabe que esse vírus veio muito provavelmente do exterior, né? Não necessariamente da China, tá? Não, isso não é uma coisa. As pessoas falam muito, mas há controvérsias, tá? Mas assim, as pessoas que viajam, né? Viajam de avião, pessoal de classe mais alta, poder né, financeiro mais alto, poder econômico. Então começou ali, Urbanova, Aquários. Aí rapidamente isso se propagou, no caso de São José, para a região sul, né, os bairros onde moram muita gente que trabalha com prestação de serviços, né? Então a gente tem um fluxo muito grande, né? De modo que as pessoas isso propagou, aqui como em outros lugares, né? A dinâmica acho que deve ter sido parecida. E nós terminamos o ano passado, com 3 bairros na liderança de casos, né? Bairros de condição econômica menor, né? E esse ano a coisa se aprofundou, né? Outros bairros da Zona Sul estão tendo mais casos da região sul, e isso está realmente mostrando que
vamos dizer assim, o abismo social corre o risco, tem a tendência de aumentar diante de uma situação difícil, sabe? Instância reguladora da economia. A gente passou de uma época em que o Estado era fundamental, pensando não só no final do século XIX para o século XX, como também anteriormente, né? Talvez a gente pode pegar 400, 500 anos aí, a importância do Estado, mesmo nas monarquias, né? Então, o poder concentrado ali e tal, para gerenciar questões econômicas, e isso mudou totalmente, né? Hoje em dia, dá para a gente dizer com uma certa, assim, até quase correndo o risco de chover no molhado, né? Meio óbvio, assim, mas os governos hoje estão muito submetidos à lógica do mercado, né? Então, a instância reguladora da economia é o mercado. Então, às vezes vem lá o gestor e fala, não, mas isso aí não é culpa minha, é porque o mercado está nervoso, é porque isso, aqui, tá, fica acompanhando a bolsa, acontece alguma coisa, a reação da bolsa. Aparece nos jornais, gente, a reação da bolsa de valores, como se a bolsa de valores fosse um ser vivo que tivesse reação, né? Então, tem pessoas que falam da mão invisível do mercado, né? É isso aí, né? Tá comandando as coisas. Então, mesmo quando você tem um governo, eventualmente, em algum lugar mais personalista, mais forte, com uma pessoa que assim, tenta passar aquela imagem de que concentra as decisões e tal, mas com certeza tem gente acima, tem organizações ali econômicas, tem a questão dos bancos, enfim, isso é transnacional, não é assim, não, são os ricos do país, não é assim que funciona, o mercado não conhece fronteiras, né? Tem isso. Muito bem, de modo que coisas que acontecem nos Estados Unidos refletem aqui mesmo, tá? Pode realmente ter essa questão. Progresso, a visão de progresso, progresso como promotor de riqueza. As coisas vão progredir, inclusive é interessante a gente ver nas primeiras décadas do século passado, essas coisas das ficções. Eu gosto muito de HQ, né? Desenho animado. Então, se você vê essas animações, tinha essa noção futurista. Nossa, o progresso é tudo de bom, né? Todo mundo vai ter seu carro voador, sabe aquelas coisas que você vê? Então, e hoje a gente vê o progresso com uma grande interrogação. Existem riscos, existem ameaças por causa principalmente do impacto ambiental, né? Então esse é um ponto a destacar. As relações entre os grupos sociais. Uma expectativa na virada do século do 19 para o 20 de maior igualdade, movimentos sociais, movimentos populares, teóricos, né? Gente que pregava isso, dizia, não, a tendência é conseguir, vamos conseguir maior igualdade, algumas revoltas acontecendo, né? As pessoas batalhando mesmo, tensionando o tecido social no sentido de buscar mais direitos e mais igualdade. Hoje a gente vive uma situação de profunda desigualdade, né? A gente pode pensar, quando a gente fala assim, a gente pode pensar globalmente, e aí claro que a gente vê isso, né? Países ricos mesmo, e países onde as condições são muito difíceis para sobrevivência, países com uma quantidade muito grande de miseráveis de gente na rua. Mas a gente pode pensar também em grupos sociais de modo mais, como a gente está querendo até chamar mais atenção aqui, dar mais foco, que é assim, no mesmo lugar, né? Se você vai restringindo geograficamente aí, está pensando num país, no Brasil, por exemplo, ou então no próprio município, né? Essas questões da desigualdade profunda, né? As relações entre os povos, aí é aquela coisa, né, gente, doce ilusão. Havia uma expectativa de paz, uma ideia de que, como tudo estava melhorando, o progresso estava chegando, a ciência estava
avançando bastante, então tinha uma ideia de paz e harmonia, né? Isso foi quebrado já nas primeiras décadas do século XX, claro, com a Primeira Guerra, depois a Segunda Guerra, depois a Guerra Fria, e conflitos que não se resolvem, conflitos que parece que só se agravam. O exemplo mais recente, vamos dizer, das manchetes da semana é o conflito Israel e Palestina, né? Israel e palestinos, eu diria, né? Então, o clima é de guerra, né? Então, na passagem do século XX para o XXI, a gente está sempre à sombra da guerra. A nação mais poderosa do mundo, os Estados Unidos, está sempre envolvida em questões e ameaçando guerra, enviando soldados. Então, de fato, a perspectiva nossa nesse ponto não é muito boa, né? A gente sempre tem o medo está um pouco no ar, né? Na questão do trabalho, como eu falei para vocês, movimentos sociais buscavam 100 anos atrás o aumento de direitos, né? A gente queria mais direitos, estabilidade, né? Condições de trabalho melhores, né? Por exemplo, uma grande luta por menos horas de trabalho diárias, menor carga semanal de trabalho, que era muito pesado no século XIX, né? Houve todo esse movimento, houve claramente conquistas locais, aqui e ali, em vários lugares, né? Isso foi surgindo. O que nós vemos hoje? A gente vê hoje as pessoas indo na televisão, indo na mídia, defendendo que reduz a regulamentação. Vamos desburocratizar, palavra bonita, imponente, né? Vamos reduzir os direitos, né? Vocês ouvem isso direto. Não, tem muito direito do trabalhador. Não, vamos reduzir. Diminui o horário de almoço. Não, vamos, como é que fala? Diminuir o custo do trabalhador para poder contratar mais gente. A conversa parece até ter um certo sentido quando a gente escuta, fica assim, às vezes quase convencido, mas daí a gente percebe, pelo menos é uma opinião meio pessoal aqui, se vocês discordarem podem comentar, mas a sensação que eu tenho vendo as notícias e vendo principalmente os índices, né? A gente vê que os direitos estão sendo reduzidos, mas a gente não está percebendo estabilidade, a gente não percebe um aumento de contratações, ao contrário, o desemprego está explodindo. Claro que agora é agravado pela questão da pandemia, né? Então, de fato, mudou bastante nesse ponto também. Relações trabalhistas, né? Tem uma coisa que é inevitável, não tem nada a ver com pandemia, mas que parece que não tem jeito mais. A gente caminhou por uma terceirização muito forte, sabe? Vocês entendem o que eu estou falando? Então você vai contratar uma empresa, a empresa contrata uma pessoa, a pessoa contrata um outro, aí lá no final o cara está usando o crachá está escrito coisas ali, ele nem conhece a sede daquela empresa, ele está prestando um serviço, enfim. Então a gente caminhou para essa terceirização, né? E depois na hora de cobrar, das cobranças, né? Mas o cara fez o negócio errado, vai falar com não sei quem. Isso tudo complica, né? A gente pensar para o consumidor. Muito bem. O mundo tinha uma noção, estava surgindo essa noção de interdependência, né? Talvez se a gente voltasse muito no tempo, em algum momento a gente possa encontrar em alguma região do mundo aquela noção de que nós somos independentes, que a nossa nação se basta e que a gente não precisa de ninguém para nada. Mas na virada do século XIX para o século XX, já tinha essa noção mais de interdependência. Mas não no sentido negativo, no sentido de complementaridade. Por exemplo, o comércio, né, entre as nações, né? Você tem demandas, tem necessidades internas tuas, né, do teu país, e o outro país tem outras necessidades, e essas coisas podem ser sanadas pela convivência, né, pela relação complementar, comércio e tal. Então, isso estava mais ou menos tranquilo, era algo, né, visto como até, de certo modo, natural, tendência para complementaridade, né?
complementaridade tem um viés positivo, né, quando a gente fala. Hoje, o que a gente tem em termos globais é um paradoxo, né? Já tem, sei lá, 20 anos, né, que se fala muito dessa expressão globalização. As pessoas falam, a gente não sabe o que é, fica uma coisa meio vaga, né, meio abstrata. Um fato é que eu estou dando essa aula aqui e alguém na Finlândia, se tiver o mesmo link, acompanha a mesma aula. Enfim, essa é uma coisa até legal, né? A gente tem esse acesso, porém, isso vem junto com o aumento da exclusão. Então, evidencia, ainda mais como em outros aspectos a gente já viu isso, né? A diferença entre quem pode e quem não pode. Eu falei agora há pouco, pô, alguém da Finlândia pode. Sim, desde que essa pessoa tenha certas condições. E desde que eu tenha certas condições para fazer essa emissão de um modo que seja possível gravar, transmitir, enfim, exige coisas, né? Nem sempre isso é possível. Né? Então, temos também nesse ponto uma atenção. E aí, depois de mostrar esse quadro e apresentar brevemente esse quadro, a gente pode se perguntar, afinal, no que é que nós melhoramos, né? Talvez possamos pensar não só no que está escrito aqui, mas pensar nas últimas semanas, pensar em discussões nossas de aula, também, enfim, sensação de vocês, o que vocês estão percebendo do mundo, né? Vou fazer essa pergunta agora. Será que alguém pode me ajudar a dizer coisas em que a gente melhorou? Que eu saberia dizer alguma coisa agora para começar, mas eu queria ouvir vocês também. Então, ou se preferir escrever no chat, o que a gente pode dizer? Você vê que é um viés meio teoria crítica, né? É complicado, a gente começa a ver essas coisas, tem que tomar cuidado para não ficar abalado, né? A gente tem que se sensibilizar, mas vamos fazer o nosso, vamos trabalhar, vamos buscar melhorar, né? No que será que a gente melhorou? Nada, nenhum comentário? Será que na questão de direitos humanos a gente não tem, não tenha conquistado algumas coisas, alguma percepção, uma noção melhor? Vou pensar em gente que estudou essas questões 100 anos atrás também, né? Margaret Mead, Ruth Benedict. A gente pode pensar naquela questão da naturalização das diferenças. Nós temos que tomar cuidado com isso, né? De algum modo, várias pessoas ao longo da história têm apontado a necessidade e gozado, não por acaso, né? Muitas mulheres pesquisadoras, gente de fibra, gente corajosa, falar que a gente não pode naturalizar certas coisas, né? Certas desigualdades. Não dá. A gente tem que fazer o contrário, desnaturalizar, ver que está errado, sentir que está errado mesmo, que é para poder batalhar, né? Então, acho que no sentido dessa percepção, a gente tem pessoas nos alertando, a gente tem essa consciência que talvez não seja uma consciência geral, mas a gente tem muitas pessoas atentas para isso, né? E com isso, algumas conquistas a gente tem, né? Acho que no Brasil temos conquistas que vieram ao longo do século XX, lentamente, né? Em termos de direitos, né? Então temos que ficar atentos, né? Para manter isso, né? Mais algum aspecto que vocês querem colocar, alguma coisa mais específica? Eu queria sentir como é que tá isso para vocês. Porque a gente está colocando aqui resumido, mas são fatos baseados em observação do mundo mesmo, né? Tranquilos? Eu vou seguir mais um pouquinho. Então a gente caminha para paradoxos atuais. Né? Ciência.
Então vamos lá, a ciência representa, a gente comentou um pouco de ciência agora há pouco, representa ao mesmo tempo uma esperança na solução de problemas. Exemplo mais óbvio atual, a vacina, né? A busca por vacina, né? Mas, paradoxalmente, também o risco do surgimento de novos impasses, né? Por conta do próprio avanço. Então, tem que definir prioridades, tem que definir para onde vai os centros mundiais de produção desses imunizantes, para onde que vai isso, qual o critério de uso, né? Então a gente tem essa esperança de resolução, mas existem tensões também, né? Bom, será que a gente tem? Eu marquei aqui um exemplo. Vocês têm algum exemplo? Querem comentar alguma coisa nessa questão dos impasses que estão relacionados com a ciência? Ó, a gente pode falar também da questão ambiental, né? Vários episódios de degradação ambiental, né? Então a ciência ela permite a gente construir muita coisa, mas lembra aquela história de querer dominar a natureza a qualquer custo? Acontecem as catástrofes muitas vezes, né? Provocadas mesmo, né? Quer dizer, uma coisa que talvez certamente não teria acontecido se a gente não tivesse mexendo tanto ali, sabe? Então, existe essa questão dos impasses vinculados à ciência. A produção. A produção tem aumentado muito, gente. A produção aumenta muito. Se a gente. Não tem um gráfico aqui, mas se a gente pensar em produção agrícola, né? Pecuária, então, nem se fala. A quantidade, né? Vamos dizer, grãos, né? As toneladas de grãos, cabeças de gado. Então, assim, existe uma criação, uma produção muito grande, né? Mas é impressionante, né? E a gente não pode naturalizar, a gente tem que achar estranho mesmo. Como é que a gente aumenta tanto a produção e, ao mesmo tempo, em vez da gente resolver problemas que a gente gostaria de resolver, a gente percebe a desigualdade social aumentando. É um paradoxo, né? A frustração também, né? Além de não ser solução, simplesmente aumentar, produz mais, isso pode inclusive criar problemas. Outro exemplo que a gente pode colocar aqui, a questão do lixo mesmo, né? Então, também, de novo, você vê como vários aspectos, tem um pessoal que vai apresentar sobre essas questões ambientais, vários aspectos acabam desembocando nesses assuntos, nessas questões ambientais, né? Olha, eu estou colocando aqui como exemplo o aumento da produção de soja e de celulose. São dois aumentos de produção, né? Fortes, que têm gerado empobrecimento do solo, né? As regiões de cultivo intensivo, isso acaba matando o solo, empobrecendo, né? Faltando nutriente. Então, é uma questão complicada. E às vezes você tem aquela produção e do lado, porque não tem também a fronteira disso, né? Você acaba afetando áreas vizinhas, né? Limítrofes ali. Então, a gente tem essas questões acontecendo. Tem que estar atento, né? É que nem a gente fala na pandemia. Ontem, por exemplo, dei uma entrevista na rádio, a pessoa perguntava, né, o entrevistador perguntando sobre, não, mas São José é isso, São José é aquilo, perguntando da cidade. Eu falei, ó, não dá para a gente pensar somente na cidade, no município, a gente tem que pensar na região. Porque, mas a gente tem uma condição hospitalar privilegiada. De fato temos, né? Temos estrutura, sim. Porém, se a gente pensa numa região metropolitana com 40 municípios, muitos, a grande maioria dos municípios não tem essa estrutura. E onde que eles vão se tratar? O que vai acontecer? A tendência é vir para cá, né? Então, a gente tem essas tensões, né, no ar. Os riscos, né, de aumento de produção, esgotamento de recursos naturais, como a gente está vendo. E, putz, temos que falar da questão da água, né? E também autodestruição, porque em última análise, né,
que a gente vai deixar para os filhos, netos, né? Para as próximas gerações. Algumas necessidades surgem nesse contexto, a gente vai percebendo necessidades, né? Então, por exemplo, vou comentar a necessidade de ética, né, gente? Ética no desenvolvimento tecnológico, no desenvolvimento farmacêutico, né? A gente pensa no pessoal, nossa, tantas áreas, né? As engenharias estão fortemente envolvidas nisso, então a gente está, enfim, engenharia química, engenharia elétrica, né? É interessante porque a gente precisa, muitas vezes, ter um olhar transdisciplinar, um olhar multidimensional, e por isso é interessante desenvolver trabalhos, pesquisas com pessoas de formação diferente, né? Ou que estão se formando em áreas diferentes. Então é legal, você vai fazer um trabalho, apresentar trabalhos que nem vocês vão fazer aqui, um grupo que tem alunos de mais de um curso diferente, isso é legal, nossa, mas é mais difícil. Bom, tem sempre desafios, mas é interessante porque dá uma visão muitas vezes mais rica, né? A pessoa às vezes olha o mundo de um jeito um pouco diferente do teu, e isso é interessante, né? Então a ética, para que isso funcione, a gente precisa respeitar o diferente, né? Tem que haver esse espaço, né? A sustentabilidade, ou seja, nós temos que pensar nas futuras gerações, a gente já comentou isso agora, né? Não dá para pensar somente no hoje, né? O planeta está rapidamente sendo sugado, os recursos naturais estão sendo consumidos numa rapidez assustadora, né? Então a gente precisa, não é assim, sabe? Tem pessoas que colocam erradamente, né, essa ideia de sustentabilidade como sendo assim uma cereja no bolo, é algo a mais, né? Além disso, a gente preocupa com sustentabilidade. Não, gente, não é além de nada. Sustentabilidade tem que estar na raiz das nossas preocupações, na raiz dos nossos projetos, né? A gente pensar, peraí, mas isso por quanto tempo eu consigo fazer essa produção, né? Sem esgotar os recursos, né? Sem esgotar nossas fontes, sem criar prejuízos ambientais, que de repente vai vir um processo contra a empresa, enfim. Então a gente tem que pensar mesmo nessas coisas. A necessidade de busca de soluções interdisciplinares. Então, como eu falei agora há pouco, né? Equipes com pessoas de formação diferente. Outra coisa que eu estou colocando, que é isso, o bom engenheiro é atento e curioso, tá? São características importantes, características que a gente espera, né, dos bons profissionais. Eu tenho, enfim, nesse tempo de trabalho como professor, pesquisador, tive a sorte de conhecer muita gente de diferentes lugares, tal, e diferentes formações, né? E vou dizer para vocês que os melhores, assim, aqueles trabalhos mais ricos, mais plenos de sentido, com mais assim impactantes, pelo menos para mim, envolveram pessoas que eram dessas, sabe, aqueles humanistas, o engenheiro humanista, aquele engenheiro que discute, que pensa em como é que vai ser a receptividade disso, o que vai ser o impacto disso para as pessoas mesmo, né? Para o entorno. É gente que não fica falando, que discute vários assuntos. Não tem problema nenhum. O cara às vezes não sabe tanto daquilo, mas ele quer saber, é curioso. Me explica isso aqui, tal coisa, não entendi. Isso é uma característica positiva, tá? Muito bem. E nesse ponto, talvez a gente tenha melhorado, porque a questão vamos dizer assim, do saber, do poder, né? Acho que 100 anos atrás tinha uma coisa assim de o professor falou, o mestre falou, tá falado, né? O chefe falou, tinha uma questão da autoridade colocada de uma forma meio assim inquestionável, era muito difícil questionar, né? E aqui não, aqui a gente está vivendo um momento em que eu estimulo que pergunte mesmo, enfim, em que a gente constrói conhecimento conjunto, né? Constrói coletivamente. Bom,
está relacionado com as soluções interdisciplinares. Então, eu sempre falo, eu estou aqui nesse mundo para aprender. Inclusive, ontem eu estava brincando, falei, o que eu vou escrever, o que eu vou querer que escrevam, né, na lápide, né, no meu túmulo. Daí eu pensei, né, como é que foi que eu falei? Professor e aprendiz, mais do que poeta, né? Porque as pessoas falam, o cara canta, toca, tal, faz os seus versos de cordel. Sim, mas o mais importante é que eu vim para aprender aqui, eu não estou, enfim, para construir conhecimento conjunto. O desenvolvimento sustentável no Brasil, né? Então a gente pensa globalmente, mas age localmente. E aí tem algumas pessoas que usam a expressão glocal, que é para brincar, né, com esse paradoxo, com os dois sentidos aí, né? Mas aqui a gente tem que pensar no Brasil também, né? Então, embora sejam questões que afetam todo mundo, a gente busca, a gente quer superar condições de miséria, de desigualdade, de exclusão social. A gente, que eu digo, enquanto nação, né? Enquanto brasileiros de maneira geral, né? Muito bem. Imagino que todo mundo pense assim também. Se tiver alguém com outra visão que queira comentar, por favor, fique à vontade. A gente precisa, então, repensar o desenvolvimento. Houve um tempo nesse país em que se falava muito, né, desenvolver para frente, né, vamos para frente Brasil, tal. Mas a gente hoje começa a repensar por causa principalmente da sustentabilidade, né? Não dá para a gente sair desmatando, por exemplo, a torta direito, isso é um problema, né? Então são desafios, né? E desafio, gente, inclusive porque tem pessoas que já foram criadas numa lógica de não, vai cortando mesmo, vamos abrir esse espaço aqui, como se isso fosse natural. De novo, a gente tem que desnaturalizar. Peraí, cara, você não sabe que consequência que vai ter isso, né? Bom, aí eu coloco uma pergunta para vocês. Agora é a hora que eu quero que a gente converse mesmo. E a pergunta é: deve haver limites éticos para o desenvolvimento científico? O que seriam esses limites? O que a gente pode, né? Se sim, quais seriam esses limites? Sabe que entende que eu estou perguntando? Assim, ciência. Tudo que você descobre, você vai usando, tal, você vai fazer aquilo sem se preocupar, ou existem limites, existem situações, opa, isso aqui tem que avaliar. Vocês saberiam me dar algum exemplo de talvez vou colocar assim, um poder, um conhecimento científico que a gente não pode sair usando ilimitadamente? Alguém saberia dar um exemplo? Eu às vezes fico pensando se tem gente viva aí. Vocês estão aí, bota a cara na janela aí. Quais os limites aí? Será que existe isso? Ou vai fazendo, vai fazendo? Tem questões, né? Ah, clonagem humana. Eu lembro que isso aí já tem, sei lá, 15, 20 anos. Era um tema assim super caliente, né? Super densos debates, né? Outra, desenvolveu-se bombas, enfim, a gente desenvolveu armas de destruição cada vez mais poderosas, né? E aí? Imagina que você, não precisa nem imaginar, né? Suponha, né? Coloque no seu poder a condição de você ter lá os botõezinhos da destruição, né? Você está lá num governo, num comando de alguma, enfim, de uma organização, instituição, de um estado, né, no país, e de repente você tem um poder ali para destruir, sei lá, o outro hemisfério, vamos colocar assim, né? E aí, você construir isso tecnologicamente, né? Sei lá, se tem um sistema de ataque destruidor, né?
e aí pronto, e fica assim mesmo, então, tudo bem? Será que, no caso de sentar e conversar todo mundo, será que vale a pena existir essas possibilidades? Eu não sei se está ficando muito filosófico para vocês, mas são questões que nos afligem, né? Bom, a revisão dos paradigmas desenvolvimentistas. Então a gente tem que repensar algumas coisas, né? Lembra que eu falei do produtivismo, da produtividade, aquela quase que obsessão, né? Não, tem que produzir, tem que fazer, tem que aumentar a produção, né? Tem que fazer, no caso quando o pessoal trabalha com ciência, tem que produzir artigo científico e tal. E aí, toma cuidado para você não fazer as coisas com uma rapidez que seria questionável, né? A mesma coisa que tentar aprovar uma vacina sem fazer os testes adequados, né? Então calma, vamos verificar, porque senão pode ser problemático, né? Então tem muita gente do mundo inteiro cuidando desses aspectos, né? Que bom. Bom, a ciência, uma ciência que num certo momento, por muito tempo, foi uma ciência sobre a natureza, não sobrenatural, sobre a natureza, a respeito da natureza, né? Depois, por um tempo, e até hoje, de certo modo, em algumas situações, é uma ciência contra a natureza, que visa dominar, né? E agora a gente, vocês precisam, nós, né? Eu não estou me excluindo, mas assim, a bola está com vocês, principalmente, trabalhar um desenvolvimento tecnológico pela natureza, buscar dar esse respiro, buscar realmente essa reconstituição, esse respeito pela natureza, né? Então, desenvolver processos menos poluidores, essas coisas. Outra visão que a gente está incentivando aqui, estou conversando com vocês, estou incentivando isso, né? É que a gente troque a noção de especialização, lembra que eu falei cada vez especializando mais, por uma valorização, não que isso seja ruim, não é ruim. O que é ruim é se você perder a noção do todo, sabe? De repente o cara só sabe apertar um parafuso daquele jeito, com aquela máquina, naquele tipo de parede. Claro que eu estou sendo, tô brincando aqui, mas assim, é um extremo, um exagero e tal, mas a gente não pode, o cara pode ser muito bom naquilo, mas é importante a gente ter a visão integrada, a visão global, né? Ter uma noção das coisas, né? Muito bem. Seguindo. Trocar também essa alta produtividade por uma consciência ecológica, né? Entender, a gente já comentou essa parte, né? Se a gente produzindo muito, se a gente não vai estar gerando danos ao ambiente. E às vezes, gente, esses danos produzidos são maiores do que os benefícios daquela produtividade alta, né? E pior, a produtividade alta a gente consome, mas o desastre ecológico permanece, sabe? Aquele buraco que você não tem como tapar. Então, a gente está buscando essa consciência ecológica. Um ponto de vista mais generalista, integrador, que é o que eu estou puxando aqui, não é uma qualidade menor. Ao contrário, né? É algo importante. É necessário para enfrentar problemas complexos. Então, se você tiver um monte de gente muito especialista, cada uma na sua área, muito específica, colocar 20 especialistas, cada um na sua área, e ninguém tiver noção do que os outros estão fazendo, não souber nada daquilo, vai ser mais difícil conseguir resolver problemas complexos. Enquanto se você tem pessoas que podem ser muito especializadas, mas que não perderam a noção do todo, tem uma certa noção das outras áreas, vai ajudar demais na hora de conversar, né?
vai ajudar demais a resolver os problemas mais complicados, aqueles que ninguém consegue resolver sozinho, sabe? Então, o negócio aqui não é simples, não, porque passa inclusive por uma linguagem comum. A gente precisa se entender na linguagem mesmo, né? Tem termos que a gente usa que são, sei lá, pode ser mais da física, outros da engenharia. O pessoal das humanas fala de outro jeito, a gente precisa conversar e se entender, né? Tem que haver esse esforço para a comunicação. Muito bem. Agora eu vou passar, vamos dizer, vou finalizar assim, vou passar para a última parte mais curta aqui da nossa conversa que eu queria apresentar para vocês. Eu nutro esperanças de ouvir vocês falarem, eu quero comentários depois. Vamos falar do tecnólogo, dessa figura, da pessoa que realmente faz do envolvimento com a tecnologia o seu dia a dia, né? Bom, ciência e tecnologia, né, juntas, pensadas e aplicadas de modo a garantir a viabilidade econômica dos projetos. Isso hoje em dia não dá para escapar. O tecnólogo, a pessoa que vai trabalhar nessa parte, né, precisa cuidar disso, né? Não dá para você e talvez existam assim situações que nem não vem ao caso de citar algo particular, onde, sei lá, o cara tem à disposição dele uma quantidade de recursos muito maior do que ele pode pensar em usar, né? Nossa, tá tranquilo. Então não tá preocupado quanto vai gastar, sabe? É como se o cara que vai para Hollywood, vai fazer um filme, eu preciso de 20 milhões de dólares. Bom, é muito difícil, né, gente? Você ter uma condição em que fala, não, tranquilo, vai fazendo aí que a gente vai pagando. Ninguém fala isso, gente, em lugar nenhum, né? A gente precisa pensar na viabilidade econômica. Então, muitas vezes, dependendo do investimento, dependendo do que você vai fazer, você precisa ter apoiadores mesmo, né? Você está trabalhando vinculado a uma organização, mas você tem um projeto que vai ter um apoio do Estado, um apoio de alguma outra empresa, uma colaboração, uma parceria, né? Uma parceria que, enfim, pode ser de diversas formas, né? Hoje em dia o pessoal fala muito da parceria público-privada, né? Então a gente precisa garantir a viabilidade econômica, não é somente ter um sonho, colocar no papel e acabou. O tecnólogo precisa pensar, gente, pode se aplicar isso que eu estou falando ao engenheiro, tá? Também precisa pensar a sustentabilidade nas suas diferentes dimensões, né? O que é isso? A sustentabilidade ecológica, nós comentamos. A sustentabilidade cultural, eu não quero impor um jeito de construir ou um jeito de morar que seja igual para todo mundo, porque não precisa ser, né? Então, respeitar as diferenças nas culturas. Se você está fazendo algo numa região e você quer fazer o mesmo empreendimento, em princípio você fala, não, fazer a mesma coisa agora na região Nordeste, na região Norte, eu vou sair de São Paulo, vou expandir. Você necessariamente vai ter que pensar nas questões culturais e pode ser necessário fazer adaptações, né? A sustentabilidade econômica, a gente comentou, a sustentabilidade social, né? Você não quer, o seu trabalho, ele não pode gerar exclusão. Se você puder, seria muito bom pensar em coisas que gerassem inclusão. Então, sei lá, vai construir uma obra, algo que esteja acessível a mais pessoas, que a pessoa que está construindo, está trabalhando ali, está no canteiro de obras, que aquela pessoa, de repente, tenha acesso, né, e possa morar ali depois, em algum momento, enfim, tem essa possibilidade. Então, pensar nessa sustentabilidade, né? A formação acadêmica de um profissional, né, que atue no desenvolvimento de tecnologias, né, a gente não pode viver sem tecnologia, mas isso precisa conter necessariamente elementos de ciências sociais. Então você tem que entender os grupos sociais, os indivíduos, como é que funciona a cabeça da pessoa, a receptividade. Às vezes a maneira como você fala faz toda a diferença, né? E a gente está aqui falando disso, né? Elementos de direito, porque você sabe, né? Processos podem correr,
Se você não tem um relatório de impacto ambiental, isso é super problemático, né? Então, tomar cuidado com as pessoas quando ficam assim. Rima, quando a pessoa fala rima, relatório de impacto ambiental, né? Se a pessoa não souber o que que é, né? Você já fica meio, opa, cuidado aí, será que esse cara tá fazendo direito às coisas, né? Então, pensar, a gente tem que ter algumas noções, né? Do direito. Claro que aquela história a gente vai trabalhar junto, então, de repente, tem uma pessoa que vai cuidar disso na firma, enfim, na empresa, mas a gente precisa conseguir conversar. Nas artes, né? É muito legal esse papel das artes como instigadoras da produção. Então tem mesmo estruturas, tem mesmo ideias que nasceram, pelo menos os primeiros registros que se tem, são artísticos, literários, aquele livro de ficção, né? E de repente aquilo vira realidade, né? Então é legal, é bom a gente conhecer, a gente ver os filmes, né? Saber o que está rolando, quais são os interesses das pessoas, né? No meu caso, eu trabalhei por um tempo, de vez em quando faço um trabalho de composição de trilha sonora, né? Vou dar um clima, dar um ambiente para uma obra, tal, para uma peça. E claro que é bom ter a formação cultural, então você vê, mas eu não trabalho sei lá, na área policial. Tá, tudo bem, mas é interessante conhecer, saber o que, que se diz, como é que é o contexto. Então esse olhar amplo é super importante. Na área da saúde, claro, né? Desde saúde do trabalhador até a questão dos riscos, estudo de riscos, para que não tenha nenhum risco físico ou elétrico nas construções, né? Além das ciências naturais, claro. Ciências naturais, física, química, biologia, além de toda essa parte mais técnica, inclusive, a gente precisa ter essas formações complementares, porque se usa mesmo, né? O tecnólogo também deve efetuar sempre, isso aí a gente vai enfatizando, né? Aquela avaliação crítica. Tá pronto, né? Tá pronto? Será? Vamos ver. Será que está funcionando tal coisa? Fazer os testes, né? Avaliar. E também no pensamento mesmo, a gente questionar, será que é por aqui mesmo, né? Esse programa, estão pedindo para eu fazer de tal jeito. Será que esse é o melhor jeito? Será que eu não vou gastar muito material para fazer isso? Será que eu não vou colocar em risco as pessoas? Será que esse prazo que estão me dando para terminar minha obra é razoável? Estou entrando num período agora difícil, período de chuva, período disso, daquilo, a temperatura está de tal forma, tem muitas pessoas se afastando por causa da pandemia. Será que eu não tenho que avaliar criticamente e repensar os prazos, né, as condições de trabalho? Menos gente trabalhando para não ter aquela aglomeração, e aí a gente acaba tendo que esticar os prazos, né? Então a gente tem tem que cuidar disso. E aí, assim, não, não tem receita pronta, né? E aqui é uma brincadeira que eu faço, né? Baseado em fatos reais, né? Mas vamos lá. Mesmo se tivesse uma receita pronta, você fala, não, faz assim, pronto. Quem é que se destaca, né? Desses programas de culinária que a gente vê na TV, quem que se destaca? O cara que está fazendo. O diferencial não é simplesmente você pegar uma receita e copiar igualzinho. Alguém te ensinou, aí 10 pessoas vão fazer a mesma receita. Não. O destaque é quando você coloca a sua visão, quando você consegue inovar de alguma forma, você não está jogando fora nada daquilo que você aprendeu, mas você vai, né? Pensa, questiona, e se eu colocar um pouco de canela aqui? Estou brincando com a questão culinária, mas assim, né? A gente pensar nas soluções prontas, né? Não, peraí, será que eu não consigo inovar, trazer algo melhor? Porque aí, meu, você está, na pior das hipóteses, você está valorizando seu passe, você está mostrando que você é uma pessoa criativa e, portanto, pode ser útil, pode ser importante, né? Tá? E agora, para completar essa conversa, falar muito brevemente alguns aspectos aqui da universidade. Na verdade, é um paradoxo, né? Que eu quero trazer para vocês.
nas universidades, a universidade é uma organização que surgiu na Idade Média, né? Na Europa medieval, enfim. E a gente tem, desde a Idade Média, um paradoxo. Qual é o paradoxo dessa formação acadêmica da universidade? É o seguinte, é aqui que vocês vêm adquirir os conhecimentos tradicionais, os conhecimentos estabelecidos. Eu vou até melhorar aqui. Deixa eu subir aqui. Aquilo que já está validado, enfim. Mas, ao mesmo tempo, o paradoxo é esse. A gente pega tudo isso que já existe, mas quer formar uma nova humanidade. Então, agora há pouco eu falei, nossa, mas está na mão de vocês, a bola está com vocês, que no futuro tá. Então, olha o paradoxo, né? Então, se eu quero formar para o novo, para a inovação, eu preciso ter os conhecimentos tradicionais, mas eu preciso ter essa abertura, eu preciso incentivar. Não fiquem aceitando tudo assim, que é isso e pronto. Vão atrás, né? De repente tem uma novidade aí, algo que você pode propor. É necessário, é o que eu estou falando, né? Estudar, compreender, adquirir essa base, vamos dizer, vou até completar aqui, conceitual, né? Conceitual, técnica, mesmo que seja para posteriormente modificar as estruturas, tá? E um comentário final que esses questionamentos, né, que são tão importantes quando a gente fala da tecnologia, é um trabalho voltado para essa formação, nas engenharias também, mas vale também para as artes. Né? Então, artista, é até legal a gente conversar com gente das artes, são pessoas em geral inquietas, né? Pensando soluções, não sei como é que eu vou fazer tal coisa, como é que vai entrar essa estrutura cênica naquele teatro que é estreitinho e tal. Às vezes tem questões técnicas, né? Então, é isso, né? A gente tem a base, mas a gente está aberto às adaptações, às inovações, né? Adaptações, inovações, tá? Gente, são questões trazidas por nessa obra que eu comentei com vocês. Vou voltar aqui em cima só para vocês verem, né? Ciência, ética e sustentabilidade, né? E queria trazer para vocês, mas agora é a hora da gente opa, perdão, gente, agora eu tô vendo o chat aqui, não estava aparecendo para mim no momento. Então o microfone não está funcionando, beleza, tá. Sim, agora que eu tô olhando aqui, aparece, gente do céu, vocês estão comentando, que bom então, porque vocês não abriram o microfone, fiquei até mais feliz agora. Paciência, né? O povo passou a se ajudar mais, né? Isabelle quiser comentar, né? Então, positividades, né? Vamos trazer positividade, né? Hoje em dia a gente tem mais solidariedade. Tem, né? Tem gente com essa consciência social. Quer ver uma coisa que a gente tem? É um exemplo, até talvez pode parecer bobo, mas é uma coisa do dia a dia. Vira e mexe a gente é chamado vocês devem receber isso, chamado a colaborar em projetos do tipo produção colaborativa, né? Então, Catarse, né? Tem lá entra no site, colabora e tal, você viabiliza financeiramente. Então, a sustentabilidade econômica, ela não é, gente, simplesmente uma grande empresa bancar milhões, não é, pode ser isso, claro, mas cada vez mais as organizações, vamos dizer, a força da comunidade se faz ver, sabe? Então, cria um projeto desse colaborativo, cada um vai lá depositando, ajudando, né? E existe, isso é uma coisa boa. E a gente hoje tem a tecnologia para isso também, porque daí você cria uma conta, aí tem Pix, tem isso, aquilo. Então, tem formas de ajudar, né? Não precisa ser presencialmente,
né? Também é legal quando pode, mas a gente está vivendo um momento difícil agora. Então, de fato, eu acho que tem essa questão da solidariedade. Aqui, deixa eu ver, a Giovana comentou sobre o enriquecimento de urânio. Que, que horas que a gente estava falando disso? Deixa eu me lembrar. Você está falando da sustentabilidade, do problema ambiental, né? Você quer comentar, Giovana? Se precisava de limites, né? Então, tá relacionado mesmo, né? Armamento nuclear, poxa, aquela história, né, gente? Se fizerem as contas, de vez em quando alguém puxa esse assunto, né? A, a quantidade de armamento que tem disponível no mundo hoje dá para destruir o planeta umas, sei lá, 20 vezes no mínimo, né? Tem muita coisa. Então, assim, tá totalmente. Então, é necessário repensar isso, né? Por que seguir nessa lógica que não tem lógica, né? Verdade, né? E outra coisa, pensar nesses materiais, pensar na sustentabilidade ambiental mesmo. O simples processo produtivo, obrigado, Giovana, que você tá, agora entrei assim no que você estava querendo comentar. E eu quero completar assim que o simples processo produtivo, né, desse armamento nuclear, enfim, já é algo que traz danos ambientais, né? Então, esses limites são necessários por muitas razões, né? Legal. Mais algum comentário? O que vocês acham dessa história que a Isabelle, eu acho que é uma pessoa assim positiva e falou da questão da solidariedade. Ah, tudo que a gente está falando, eu estou falando pensando socialmente, né, coletivamente, mas a gente pode se perguntar no dia a dia, né? Será que eu estou sendo solidário, né? Será que eu estou de alguma forma ajudando como eu posso, como eu acho que é razoável, enfim. Será que tem algo mais que eu possa fazer, né? Eu acho legal aquilo de posso ajudar você em alguma coisa, né? Posso fazer algo por você. Às vezes tem esse lado humano, sabe? Você se mostrar disponível, você se mostrar assim preocupado, atento. Lembra que eu falei curioso e atento? Mas o que está acontecendo? O que está com um problema? Sabe? É solidariedade também, né? Então você percebe que a pessoa não está num dia tão legal, então dá uma força, né? Faz uma diferença, gente, não é? Não sei se já aconteceu com vocês. Às vezes o bom dia que a gente recebe, sabe, um cumprimento, um alô, assim, e aquilo faz uma diferença. Não sei, falando por mim, né? Mas para mim esses pequenos gestos têm todo um sentido, né? Mais comentários? Ninguém quer abrir o microfone? Tá tudo tranquilo? Pessoal, é o seguinte, que tá chegando aí, alguém chegando, Renan. Eu tô tem um segundo material para apresentar para vocês, mas eu tô pensando em deixar para semana que vem, porque é um assunto totalmente, não é totalmente diferente. Essas coisas se conectam, né? Nas humanidades as coisas sempre se conectam, mas eu acho que talvez pudesse deixar para semana que vem, né? Que é um outro livro, Timothy Snyder, que fala de 20 desafios, né, do século XX, deixados pelo século XX, né? Então, até de certo modo se conecta, mas agora eu estou vendo que são 9h15 mais ou menos, né? Talvez seja interessante não começar agora, porque não vai dar tempo de terminar. Tudo bem para vocês? Vocês têm alguma dúvida, algum comentário, quiser mandar no chat, está aberto aqui. Sobre a questão dos trabalhos, tá tudo bem? Fiquem à vontade.
Tudo certo. E tá cedo ainda. Vocês querem que a gente querem que eu comece um tema novo? Tô pensando em deixar para semana que vem para ter esse tempo, sabe, pra gente refletir. Sim. Ah, uma pergunta da Larissa aqui, gente, olha. Que dia você vai disponibilizar para entregar? Hoje é dia 19, né? Eu pensei em abrir nesse fim de semana agora, até o fim de semana, abrir a tarefa, né, lá no ambiente virtual, tarefa mesmo para entrega, então recebendo os anexos, né, e aí vocês mandam, não sei se vocês estão fazendo em qual programa e tal, né, mas vocês anexam e eu recebo isso, aí eu vou por, a janela é assim, é até o dia 31 de maio, então tem um tempo legal ainda. E aí vai fechar dia 31 de maio, 23h59. Normalmente a gente vai até o último minuto, assim, para ter disponibilidade. Lembrando que evitem deixar para o último dia, último horário, porque vai dar um problema, cai a força, qualquer coisa, e fica ruim para todo mundo, né? Todos do grupo têm que enviar. Então, aí é assim, eu vou pedir que enviem o mesmo arquivo, mas eu vou pedir que enviem porque o sisteminha vai colocar como recebido, né? Então é uma tarefa comum, mas aí todo mundo tem a cópia do mesmo trabalho que vocês mandam, e aí eu vou lá e clico, tá, o mesmo grupo tal. No primeiro slide é importante ter o nome de todo mundo, tá? Todos os participantes. E não tem porque aí eu lanço, eu já sei qual que é o grupo, mas para efeitos de registro no ambiente virtual, isso ajuda. Então acho que é legal, porque aí, senão eu tenho a minha planilha aqui, mas acho que dá uma transparência, fica legal. Porque às vezes você quer olhar as notas no sistema e tal, e é mais fácil se já tiver assim. Então, só por praticidade, gostaria que todo mundo enviasse, né? Até o dia, então, 31. Não abri ainda, mas até o fim de semana eu vou abrir essa tarefa. Tá bom? Tem mais algum comentário? Eu posso também até fazer isso daqui a pouquinho, no intervalo aqui. Já abri o link, tá? Mas cuidado, não corram para entregar agora, tá? Faz um tempo de vocês. Giovana, ok, professor, tá. Mais alguma coisa? Tá, para apresentação. Eu pensei 20 minutos, 15 a 20 minutos por grupo, que aí a gente consegue ver, sei lá, 4 grupos por semana em 2 semanas. Então, até 20 minutos, tá? Vamos pôr de 15 a 20, 12 a 20 minutos, sei lá. Pode ser um pouquinho mais curto, a gente abre para pergunta. Então, se o seminário for mais curto, a gente abre mais tempo para pergunta. Se o seminário for mais em cima dos 20 minutos, aí a gente pode fazer só uma ou duas para não atrasar muito. Mas é por aí, tá? Número de slides, gente, não tem. Vocês é que vão organizar. Eu posso dar umas dicas, tal, mas deixar solto isso aí mesmo, tá? Que mais? Obrigado pela aula, gente. Então acho que é isso, né? Vamos acabar um pouquinho mais cedo hoje, mas de todo modo eu agradeço a presença de vocês. Estamos à disposição. Precisando, coloca lá, dá um alô no balãozinho, né? Boa semana para vocês. Fiquem à vontade, tá? E por favor, continue se cuidando. Eu estou trabalhando os dados da pandemia, só para vocês saberem. A faixa onde aumentou o maior número de casos, né, que teve maior aumento, foi a faixa de 11 a 20 anos de idade. Naturalmente, com a vacinação, vindo de cima para baixo, né, as faixas etárias, o pessoal da terceira idade está começando a ficar mais protegido, então está reduzindo um pouco. Mas dos 11 aos 20, que é quase que eu brinquei de falar nossa faixa, né, a faixa de vocês, né? Então, fala para a moçada, às vezes tem irmão mais novo, dá um toque, né? E continue se cuidando. E vamos na segurança, estamos junto, tá bom? Adoro vocês, eu adoro essa disciplina e fico com saudade, queria ouvir vocês também. Vamos ver semana que vem se vocês se animam, tá? Para falar. Obrigado então, gente. Depois eu disponibilizo o vídeo, tá?
vou editar e coloco lá para você. Acho que até amanhã eu consigo, tá bom?